partir do verso 26 de Atos 8, que nos diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha além do profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, que ele poderá descrever a geração, porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo ele caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além a evangelizar todas as cidades até Cesareia. Somente até aqui, que Deus coloque no nosso coração a sua palavra. Vamos nesse instante orar ao Senhor. Pai amado, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por estarmos na tua casa como igreja do Senhor, como um povo do Senhor. E nessa noite, Pai, abre nosso coração, nossa mente para entender a tua palavra. E que possamos, ó Pai, assim como Filipe, estar à disposição da tua palavra, do teu serviço, tão somente para cumprir o teu propósito. Usa-nos como instrumento nas tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse ano é um ano para nós importante. É um ano que nós comemoramos uma data muito importante. Os 500 anos da Reforma. Né? Uma data essa que é para ser comemorada. Uma data que nos alegra o coração. Em saber que servos do Senhor no passado, há 500 anos atrás, se levantaram contra as heresias, contra tudo aquilo que atrapalhava o crescimento da igreja, tudo aquilo que as pessoas queriam implantar como lei do Senhor, mas na verdade não passava de coisas de homens. Aquilo que as pessoas queriam colocar no seio da igreja. John Wesley disse o seguinte: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Então esses homens se levantaram contra essas coisas. John Piper disse o seguinte: tira minhas pernas, mas não tire minha Bíblia. Eu posso chegar ao céu sem andar, mas não sem a palavra de Deus. Esses homens que aqui citei, essas frases que esses homens aqui, que foram citadas por mim aqui, foram homens importantes, servos do Senhor, que também pagaram um preço alto. Pagaram um preço por viver o Evangelho. E a razão do Evangelho é anunciar a Cristo.
Esse mês de julho foi um mês especial, embora algumas pessoas de férias, alguns perderam a oportunidade, na verdade, desde antes, nós temos ouvido falar de missões, temos ouvido de pessoas que têm vivido dia após dia, pessoas que colocando a sua vida em risco, tão somente para anunciar o Evangelho, tão somente para pregar a palavra. Pessoas que, como o missionário Vladimir, que teve a semana passada, o qual ele está em um país que ele não pode nem falar de Jesus, mas ele precisa testemunhar de Cristo, e através disso, quando ele ganhar a confiança das pessoas, ele vai falando aos poucos. Porque é um país onde ele relatou aqui que a igreja, onde foi descoberto lá uma igreja que se reunia, e o governo lá, eles investigam, a Polícia Federal de lá, a Polícia Federal daqui, investigam mesmo, porque é proibido falar do nome de Jesus. Mas mesmo assim, Deus tem levantado homens e mulheres dispostas a pregar a palavra. Esse texto que acabamos de ler, um texto bastante conhecido, aonde em Atos inicia-se a expansão da igreja. Portanto, vamos meditar justamente nesse tema, a expansão da igreja. E para que isso aconteça, e para que isso tivesse acontecido no passado, como nós acabamos de ler no verso de número 26, desse mesmo livro de Atos, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te. Dispõe-te. Dispõe-te é uma situação, um estado para ser usado ou ser útil. É você se colocar à disposição. E assim foi o que Filipe fez. E diz o texto, esse mesmo versículo, que ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi anunciar o reino de Deus, foi, de fato, pregar a sua palavra. Se nós abrirmos a Bíblia também em outros textos, vamos ver também servos do Senhor que se colocaram à disposição do serviço do Senhor. Se você abrir em Josué 1, no versículo 1 e 2, você vai encontrar a seguinte coisa, seguinte escrito: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Eu imagino que Josué era um braço direito de Moisés. Imagino que sobre Josué bateu uma grande tristeza. Ele também pensou: está tudo acabado, agora acabou. O Senhor nos tirou do Egito e agora Moisés é morto. O que fazer? E o Senhor fala a Josué: dispõe-te, levanta, que agora a missão é sua. Quem vai atravessar o Jordão é você. Quem vai conduzir o povo é você. E assim eles partem para a terra prometida. Também em Jonas, no capítulo 1, no verso 1 e 2, também está escrito assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aí nós já conhecemos a história, né? Deus manda ele ir para um lugar, ele vai ao contrário. Mas Deus, com o seu propósito, Jonas achou que iria enganar ao Senhor, mas não enganou. Deus envia um peixe, Deus envia aquela situação do mar, e eles lançam Jonas no mar, e o grande peixe vem e engole Jonas, e quando ele passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Senhor conduz aquele grande peixe e joga ele em Nínive. Ele tentou fugir da sua responsabilidade, mas quando o Senhor determina aos seus súditos, ele tem que cumprir a sua palavra, tem que cumprir
o seu propósito e a sua missão de servo do Senhor. Também em Jeremias 18, verso 1 e 2, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Meus queridos, e o que nós temos ouvido e visto durante esses dias nos inquieta o coração. E nos chama a responsabilidade também de colocarmos à disposição do Senhor, tão somente para anunciar o seu reino. Portanto, o que Deus quer, como igreja do Senhor, como um povo do Senhor, estejamos dispostos. Possamos falar como falou Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor Jesus, falando com os seus discípulos, Ele manda olhar para os campos e fala: vejam que esbranqueja para a ceifa. A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. São poucos os que têm se colocado à disposição para a colheita do Senhor. E o que cabe a nós? Tão somente se colocar à disposição. Tão somente reconhecer que de fato a nossa missão é essa. Portanto, meus queridos, possamos clamar ao Senhor, para: Senhor, desperta em meu coração essa disposição de fazer a Tua vontade, de cumprir o Teu propósito no Teu reino. E em segundo lugar, esse mesmo texto de Atos, no versículo 29 a 31, veja o que nos diz o versículo de número 29. Então, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha. Aproxima-te. Precisamos criar relacionamentos para que possamos cumprir o seu propósito, anunciar a sua palavra. É preciso haver relacionamento. É preciso irmos ao encontro das pessoas. As pessoas que necessitam dessa graça, que restaura. Criar relacionamentos pela motivação correta. E a motivação é a pregação da palavra. Olha o que nos diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Queridos, há muita gente precisando ouvir o Evangelho. Essas pessoas precisam ouvir pela minha boca e pela sua boca. A Bíblia nos fala que os anjos anelam, os anjos gostariam de anunciar, mas a Bíblia diz que essa missão compete a nós, compete a mim e a você. E quando nós olhamos na igreja e vemos vários bancos vazios, são lugares que poderia estar cheio de pessoas. Mas muitas vezes pela nossa omissão, por não anunciarmos a palavra, porque quem faz a obra é o Espírito. Nós não vamos convencer ninguém, apenas abrir a boca e falar. Eu creio que o Dr. Fábio e Meia ouviram muito sobre isso esses dias no congresso da APECOM, onde ali vários missionários, inclusive há um entre eles que eu louvo a Deus muito pela vida do Ronaldo Lidório, um servo do Senhor que tem colocado a sua vida em risco em vários momentos, em vários locais, tão somente por amor.
Um pastor que pastoreava qualquer igreja grande no Brasil. Mas ele prefere estar no meio dos índios, dias e noites descaminhadas dentro da mata, tão somente para alcançar almas, para descobrir uma aldeia. Ele contou uma história lá no congresso, que recentemente ele vem há 10 anos pesquisando sobre uma aldeia, né? E aí ele conseguiu, juntamente com um guia cristão, aí o guia falou para ele: Ronaldo, aquela região é uma região um local muito fechado, aquela aldeia para o evangelho. Eu tentei lá algum tempo atrás e fui recebido a flecha. E aí eles partiram, eles foram lá e conseguiram chegar à aldeia. Ele conta vários dias no rio de barco, depois vários dias de caminhada dentro da mata dentro, dormindo no relento, na rede, nas árvores, e Deus guardando. E aí contou ele que, ao chegar nessa aldeia, tiveram uma surpresa tamanha. Ao chegar lá, encontraram a aldeia ansiosa para ouvir de Cristo, para ouvir o Evangelho. E lá eles anunciaram o Evangelho por alguns dias. E aí ele perguntou àquele cacique o que aconteceu naquela aldeia, porque era uma aldeia muito fechada ao Evangelho. E aí o cacique falou para ele que há um tempo atrás que chegou lá um casal de missionário. E aí Ronaldo perguntou para ele: mas e o que é que ele falou? Ele disse: olha, ele falou muito pouco, quase nada, ele quase que não falava. Mas ele era diferente. Ele vivia, de fato, o Evangelho. E isso causou impacto naquela aldeia, a ponto de eles querer conhecer esse Cristo. Então, meus queridos, nós precisamos testemunhar, precisamos criar relacionamentos, para que através disso possamos anunciar a palavra. Moody falou o seguinte: se Cristo estiver em sua casa, os vizinhos logo perceberão. Se Cristo estiver na minha vida, as pessoas logo perceberão. Mas eu preciso falar, eu preciso anunciar desse Cristo, desse Evangelho, que cura, que sara, que restaura. E em terceiro lugar, meus queridos, a expansão da igreja se dá através da pregação da palavra. A expansão vem quando eu me coloco à disposição. E vem quando eu crio relacionamentos, como nós acabamos de ver no texto, em que acabamos de ler. Onde Filipe se coloca à disposição, e o texto fala que ele se levantou e foi. O Espírito fala: aproxima da carruagem, ele se aproximou e ouviu o etíope lendo a palavra, lendo Isaías, e ele se aproxima. Ele cria um diálogo, ele cria um relacionamento. A palavra do Senhor, em Romanos 10:17, nos fala que logo a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Portanto, a missão da igreja é anunciar a palavra de Cristo. Vou falar um pouco agora também lá em 2 Timóteo 4, de 1 a 5, que foi o texto que o Ronaldo Lidório pregou lá no congresso. Se você quiser abrir na sua Bíblia, pode abrir aí 2 Timóteo 4, de 1 a 5, e veja o que nos diz a palavra do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo, Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério.
Meus queridos, olha a responsabilidade. Paulo, ele está preso, já no final da sua vida, e ele escreve essa carta ao jovem pastor Timóteo. Um jovem que tinha no seu coração a palavra, desde a infância. Né? No momento que ele escreve, que ele fala, permanece dessa forma, como a tua avó Lloyd, tua mãe te ensinou. Permanece nisso. E John Stott, ele descreve essa carta que Paulo escreveu a Timóteo, sua segunda carta, esses 4 capítulos. Ele enumera cada capítulo da seguinte forma. No primeiro capítulo, a ênfase é guarda o Evangelho. O segundo capítulo é sofre pelo Evangelho. O terceiro capítulo permanece no Evangelho. E o quarto, prega o Evangelho. Conjuro-te. É assim que Paulo inicia o primeiro versículo do capítulo 4 de 2 Timóteo. Conjuro perante Deus em Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo reino. Ou seja, eu convoco-te, Timóteo, eu te rogo, eu te imploro, Timóteo, faz isso. Perante Deus e Cristo. Um pedido que não pode ser negado. Paulo conhecia bem a Timóteo, Timóteo conhecia bem a Paulo, seu companheiro de viagem missionária. E aí o versículo 2 traz sobre ele uma grande responsabilidade. Mais ainda, prega a palavra em tempo e fora de tempo. Cria oportunidades. Se não houver, cria oportunidades, mas prega a palavra. Exorta, repreende com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que se tem coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E nos nossos dias, meus queridos, por isso que, quando nós comemoramos 500 anos da Reforma, foram contra essas coisas que os servos do Senhor se levantaram no passado. Disseram, não é dessa forma. Pois nós temos a verdade em nossas mãos. Nós precisamos anunciar às pessoas o verdadeiro Evangelho. Meus queridos, a minha vida, a minha conversão, tem algumas coisas que eu vejo hoje no meio da igreja, que eu vejo hoje no meio do Evangelho, que para mim é difícil, é duro concordar com o Evangelho de Cristo. Porque, como já disse na frase de John Wesley, a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. E nós vivemos um Evangelho hoje a mesma coisa. Onde as coisas estão misturadas. As coisas não estão diferentes. E João, escrevendo lá em 1 João, ele fala assim, amarmos o mundo, não tem como amar a Deus e ao mundo. Não tem como viver um pé na igreja e outro no mundo. Ou você é ou você não é. E precisamos olhar para nós mesmos. Precisamos voltar à palavra. Precisamos, de fato, Senhor, me restaura, me cura, me muda, me transforma a minha vida. Ser diferente não é ser igual ao mundo. Prega a palavra na escassez, prega a palavra na bonança, prega a palavra. Mesmo que te chamem de quadrado, mesmo que te chamem de ultrapassado, prega a palavra. Fiel, verdadeira, que não faz concessões com o mundo,
Não há como fazer concessões com o mundo. E aí no versículo 5, ele aperta mais ainda um pouco Timóteo. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Nós vivemos um evangelho hoje que o centro do evangelho é o homem. O centro do evangelho é você não sofrer aflições. O centro do evangelho é um Deus que te dá tudo, que te dá riqueza, que te dá carro, que te dá tudo. Quando nós vemos o verdadeiro evangelho, não é dessa forma. Quando nós ouvimos todos os dias os canais de missões que temos aí nas revistas, jornais, servos do Senhor morrendo, sendo mortos, e nós vivendo no nosso país um evangelho que só buscamos as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Meus queridos, é preciso voltarmos ao evangelho. É preciso cumprir cabalmente, é o que ele fala, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, que é para cada um de nós. Às vezes nós falamos sobre missões e falamos, de fato, é uma verdade que precisamos orar pelos missionários, precisamos investir nos missionários, contribuir para missões. Mas isso não tira, em momento algum, o nosso peso de sermos missionários, de sermos aqueles que anunciam o Evangelho, daqueles que testificam de Cristo e que falam de Cristo. Precisamos falar mais de Cristo e menos de nós. Falamos de tanta coisa: futebol, política, economia, e esquecemos do Deus que rege todas essas coisas. Do Deus que tinha um único filho e enviou como missionário para salvar todos nós. Meus queridos, eu vivi no mundo, eu sei o que é experimentar essas coisas, viver em balada. E as redes sociais hoje denunciam muito quem você é. As redes sociais, quando você olha lá, o camarada curtiu uma baladinha lá, você vai lá e você curte. As fotos que você posta lá, são coisas que não agradam ao Senhor muitas das vezes. E aí, meus queridos, eu aprendi muita coisa no Evangelho. E não gostaria de mudar com relação a essas coisas. Paulo diz que se alguém pregar outro Evangelho que vá além desse, que seja anátema. Eu não posso permitir que fábulas entrem na minha vida. Eu preciso viver a palavra. O Senhor Jesus diz que apertado é a porta, estreito é o caminho, mas tem um que é largo. Tem uma porta que é larga, que você pode tudo. Paulo fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E falando de evangelho, falando de testemunho, meus queridos, muitas das vezes, lá em Pedro 5:22 fala assim: abstende-vos de toda aparência do mal, de toda forma do mal. Cristãos maduros, sabe o que acontece? Muitas das vezes, para você, há coisas que não é pecado. Mas só que você pode conduzir o fraco a pecar. Tem coisas que você fala assim, não, para mim é tudo normal, para mim isso não vai me corromper. Mas você pode corromper. Imagine, você fala que tomar uma cervejinha não é problema, eu também acho que não seja problema. Mas depende de como e onde.
Imagine se você chega e você fala assim, não é problema, eu tomo uma cervejinha ali na minha casa, beleza. E o fraco? Aquele alcoólatra que saiu da bebida. Você se preocupa com ele? Então, meus queridos, tem muitas coisas que nós induzimos outros ao erro. Tão somente por não termos esse cuidado, por ouvirmos as pessoas, o mundo, as fábulas. Esse próprio mundo que te fala que você pode fazer isso, é o próprio mundo que te cobra depois. Portanto, meus queridos, a minha oração é que, como igreja do Senhor, possamos voltar à palavra, possamos viver a palavra, possamos nos colocar à disposição do Senhor para cumprir o seu propósito. Certa feita, alguém perguntou a um missionário o que era mais importante na vida cristã: se ler a palavra ou orar. E o servo do Senhor, com muita sabedoria, falou assim: pergunte para um pássaro, qual das suas asas é a mais importante, a direita ou a esquerda? Para a igreja, oração e Bíblia, palavra, é que vai te manter de pé, meu querido. E às vezes nós reclamamos que não temos tempo de orar, não temos tempo de ler. E aí John Piper vai e fala, uma das maiores utilidades do Twitter, do Facebook, aí eu coloquei agora o WhatsApp, O WhatsApp será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Uma das maiores utilidades do Twitter, do Facebook, do WhatsApp, será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Gastamos muito tempo com essas coisas. Muito tempo. E esquecemos de orar. E esquecemos de ler a palavra. Talvez a diferença esteja aí. Porque quando nós buscamos de Cristo, quando nós buscamos de Deus, o Espírito Santo joga a luz em nós. E essa luz reflete nas trevas. E eu vou olhar quem eu sou. Eu vou entender quem eu sou, miserável homem que sou. Aí vai ser confrontado o meu pecado, a santidade do Senhor. Que Deus coloque nosso coração na sua palavra e que possamos a cada dia buscar, de fato, viver segundo o seu propósito. Meus queridos, e concluindo essa mensagem, eu queria fazer uma pergunta a cada um de nós, a começar em mim. O que eu tenho feito em São José dos Campos para alcançar o perdido? Será que eu tenho, de fato, me colocado à disposição? Será que eu tenho buscado relacionamentos para transmitir a palavra? Será que eu tenho pregado, eu tenho falado às pessoas? Eu quero, nesse instante, se você sentir isso no seu coração, que você é devedor do Evangelho, você se coloque de pé, posso falar assim: Senhor, me usa como instrumento nas tuas mãos. Senhor, tem misericórdia de mim. E começa, eu tenho orado, meus queridos, nosso grupo de oração, e também, particularmente, tenho orado e pedido aos irmãos que estejam orando por mim. Tenho colocado no meu coração um propósito de, pelo menos, por dia, falar de Cristo a 3 pessoas. Ainda não consegui, mas é o meu clamor. Quero até pedir aos irmãos que orem por mim, para que Deus possa me usar como instrumento nas suas mãos. Que eu venha falar de Cristo, pelo menos, a 3 pessoas por dia. Se você se sente devedor de Cristo, ou se você fala assim: não, eu tenho cumprido isso, eu tenho anunciado o Evangelho, eu tenho anunciado a Cristo, pode ficar como você está. Mas se você acha que você é devedor, você precisa falar de Jesus,
cumprir o seu propósito de missionário, o seu papel na missão de Cristo, eu quero que você coloque de pé e vamos orar por isso. Você se acha devedor de Cristo, da missão do Evangelho de Cristo, você se coloque de pé. Que possamos, de fato, alcançar pessoas, São José dos Campos, para o reino de Deus. E também eu queria convocar a igreja, os amados irmãos, para que possamos levantar um clamor. Eu posso fazer isso, você pode fazer isso, se comprometer com isso, de aos domingos, por 3 meses, que possamos chegar ao domingo às 6 horas da tarde, às 18, e estar intercedendo por São José dos Campos. Vamos clamar por cada bairro, para que Deus tenha misericórdia e nos dê graça de anunciar o Evangelho a cada pessoa que não ouviu o Evangelho de Cristo. Que possamos nos colocar à disposição e falar assim: Senhor, usa-me como instrumento nas tuas mãos. Eu quero fazer a tua vontade e cumprir o teu propósito.